Mais um programa Bola Cheia, uma criação do meu amigo Luiz Cabecinha, que convidou-me e aqui estamos. Conversamos já com o Gato Félix e hoje nós vamos receber um craque, o Luiz Antônio Fofinho. Está chegando e a gente se levanta porque merece isso. E nesses tempos modernos do Covid, todo mundo de máscara, do Covid ou da Covid, comum de gênero, a gente vai conversar com o Luiz Antônio Fofinho. E o Luiz Roberto Cabecinha é quem fala primeiro sobre esse craque. Dois craques conversando. Pois é, a gente vai bater um papo agora com o Fofinho, ex-craque e atleta de futebol, que, como dizia o outro, infernizou muito zagueiro aí na sua época, né, Fofinho? É verdade, Cabeça. Fofinho, mas aí, Fofinho, como é que surgiu aí Luiz Antônio Fofinho? Como é que é o Fofinho? Rapaz, você sabe que antigamente, né, a gente vivia nas comunidades, nos bairros. Eu sou oriundo da Vinhosa, morando na Júlio César, e o melhor divertimento era andar na rua. Não tinha as coisas modernas de hoje. Você andava de short, você jogava bola o dia todo, soltava pipa, jogava peão, coisa que a juventude hoje nem conhece, nem sabe o que é isso. E eu era um pouquinho meio gordinho, e um amigo nosso lá, falou assim: rapaz, esse cara é muito fofinho, cara. E quando você acha ruim de apelido, com certeza pega, né? Na época me zangava pra caramba e pegou e ficou a vida toda e acompanha. Poucas pessoas sabem meu nome verdadeiro, mas se falar o Fofinho, todo mundo sabe quem é. Fofinho, começou a jogar futebol, eu já sei. Na rua, descalço, terra de chão batido, às vezes em paralelepípedo, deve ter muitas marcas até hoje. Quando é que alguém viu você, quando é que você percebeu que dava pra coisa, tanto que você chegou a jogar nos melhores clubes da cidade? Rapaz, eu comecei, como você acabou de falar, Nino, foi nas peladas de rua, nos campinhos, que hoje a gente nem tem tanto mais, acabaram, né? Todo lugar, todo bairro tinha um campinho de terra, de asfalto, de terrão mesmo. E na época eu era muito assim, um jogador muito rápido, me destacava muito pela rapidez. E por observando, eu fui fazer o Nidos, que era do bairro da Vinhosa, era o campo do Nidos, e ali que eu comecei a jogar. Comecei dali em 1969, eu estava com 15 anos, já estava na seleção de Itaperuna. Começou na ponta direita? Não... Sempre como ponta direita, era muito rápido. Não vi você jogar não, mas alguma coisa me disse que você lembrava, o seu futebol era parecido com o do Reinaldo do Atlético, estou errado? Não, quando eu fui para centroavante, que eu fixei mais de centroavante, talvez eu era... tinha bastante coisa assim parecido com o Reinaldo. Talvez a definição, a frieza para fazer o gol, né? Mas na época eu era muito rápido, porque na nossa época, os backs, Nino, como hoje, são escolhidos como os verdadeiros paredões, de 2 metros, 1,90 m para lá. E eu era um baixinho de 1,64 m, 1,65 m, e eu enfrentava esse pessoal. Então talvez a minha velocidade é que me ajudava bastante. E no cabeceio, que era bom também? Muito, todos os fundamentos. E eu nunca tive assim, eu jogo com as duas pernas, chuto com as duas pernas do mesmo jeito. Sempre, desde pequeno foi assim, não tem diferença nenhuma. Inclusive não sou canhoto, ainda chuto mais forte com a canhota. Você treinava na parede ou nasceu com essa facilidade? Dom, facilidade, dom. Ele era muito rápido. Muito rápido. Já enfrentei ele várias vezes, entendeu? Você batia muito no Ele cabeceio? não era jogador de bater não, ele era jogador que chegava juntinho na marcação, entendeu? Mas ele era o jogador, ele dava trabalho aos Beck, tá? Eu até falo, Fofinho, Beck não dormia à noite não quando enfrentar o Seio. É complicado. É complicado. E falando em você, Cabeça, nós já conversamos sobre isso. Nós depois de muitos e muitos anos, nesses anos todos, 30, 40 anos, nós temos uma amizade, que jogamos bola. Ele é um esportista nato, como eu também. Eu também sou um aficionado, sou apaixonado por futebol. E ainda, graças a bênção de Deus, eu com 66 anos vou fazer daqui a um mês, e ainda consigo jogar. E da minha época, o pessoal que jogava, inclusive o Cabeça, poucos jogam. Todos ou já morreram ou estão aleijados. E um dos caras mais difíceis, na realidade, por incrível que pareça, alejados eu já falei... para o futebol, né? Pro futebol. Uma contusão que não deixa jogar, não deixa jogar mais. Não deixa nem caminhar direito. Não, tem pessoas que já perdeu até a perna, É o caso do Pelé, que hoje está andando cadeira de roda. De roda. Nós tivemos aqui um ponto esquerda, o Neguinho, que é pai de 2 jogadores, foi até profissional, do Jack Jones, chegou a jogar profissional. Ele teve que cortar as pernas, foi cortando. Qual foi o problema de diabetes? Diabetes, ele fumava muito. Ah, sim.
Mas quando não é um problema de saúde que pode ocorrer da má alimentação ou da genética, as pancadas que vocês levaram no futebol também prejudicaram muito. Bem lembrado, Nino. No começo da carreira, aos 15 para 16 anos, eu tive na seleção brasileira, quando eu comecei na seleção aos 15 anos, com o Sr. João Simen, que fazia jogo, antigamente era disputa de seleções, Saquarema, Cabo Frio e tal. Espetacular. Eu tive um problema no joelho com 15 anos, lateral esquerdo muito forte, muito viril, e ele me deu uma tesoura, eu como corria muito, e eu arrebentei os ligamentos todos. E naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje, né? Medicina muito avançada, que nós só tínhamos um médico operado, que era o deputado estadual, o Dr. Cori, um médico. E eu não fui nessa operação, eu não fiz a operação, porque eu precisava trabalhar. Eu tinha necessidade de trabalhar, para poder ajudar em casa, família muito humilde, e a minha ajuda ajudava no sustento da casa. O futebol rendia, tem um bicho, o famoso bicho. Só o famoso bicho não dava. Nessa época de hoje, eu fico até imaginando se um jogador igual o Zico, igual os jogadores mais antigos, estivessem hoje, como corre a moeda corrente no mundo todo, os caras estariam trilionários. O Zico foi ganhar dinheiro mesmo como treinador. Sim. Dinheiro para valer foi como treinador. O Zico não tinha o valor do Zico, mas a boa camisa. E você jogava futebol todo final de semana, meio de semana, como é que era a rotina? Como era moleque, cedo, quando eu comecei, antes de trabalhar assim, comecei a trabalhar com 8 anos de idade, eu vendia pão numa padaria. Acordava cedo para ajudar. E a parte da tarde, eu estudava e batia pelada. Só pelada nos campinhos. Um campinho num bairro, um campinho no outro, um campinho no outro. Era essa a rotina. Quem está conversando com a gente hoje é o Luiz Antônio Fofinho, que como todo bom jogador tem saudade do seu tempo. Tempo esse de muito romantismo, mas que rende histórias, que forma o caráter da pessoa. Luiz, Fofinho, né? Você é chamado como Fofinho até hoje? Até hoje, em todo lugar. Fofinho, qual o primeiro clube então que você jogou e qual a sequência que você teve? Eu comecei a jogar no Unidos, que era o clube, antigamente, Nino, aqui em Itaperuna, tinham 3 clubes fantásticos, por 3 líderes, por 3 homens que tinham condições financeiras boas e eram os chefes desses clubes. Tivemos o Dr. Jair, que Itaperuna deve muito a ele, que era o Porto Alegre. Unidos era o Álvaro Catanheda, que era presidente do Banco do Brasil, um homem que tinha muitas posses e segurava. E no comércio indústria a família Crespo, o Alfredo Crespo. Quer dizer que a junção desses clubes foi o final do futebol, foi o fim do futebol. Nós vivemos a época assim, nós vivemos o auge do futebol, desse futebol romântico, o auge, e o início do profissionalismo. Que foi o fim do futebol. Aqui. Exatamente, que sepultou. Quando era para poder acontecer, desaconteceu. Viveu um período bonito, né? Lindo, maravilhoso. Nino, depois eu fui contratado pela Leite Glória aos 18 anos, eles esperaram eu completar a idade, porque a Leite Glória começou também, fez um time muito forte e tinha a fábrica de leite, que era administrada por norte-americanos, né? A Royal Flashman? A Flashman Royal. Flashman Royal. Flashman Royal. Então, eles esperaram, eles me aguardaram eu completar 18 anos para mim ser contratado para trabalhar na fábrica e jogar na fábrica. Que era a forma de pagar você. Exatamente. Ou seja, o cara tinha que trabalhar para poder jogar futebol. Eles esperaram... Você lembra a escalação desse time? Você lembra? Cabeça, eu vou falar. Lembro boa sim. Pergunta. Eu lembro sim. Rapaz, eu vi muitos jogadores bons, porque eu passei pelos 3 times. Eu vi muitos jogadores. Você vai se lembrar daquele time que foi campeão. Não, mas eu vou te falar, aquele time que foi campeão era fantástico. Foi o melhor time que eu vi por aqui. Nós tivemos aqui fases, por exemplo, o Porto Alegre, que não é Itaperuna, era Porto Alegre na época, era o que mandava na região. O comércio e indústria, numa geração, Nino, anterior à nossa, que foi melhor do que nós. Muito melhor. A gente ouvia falar no Heitor, eu ouvia falar no Pojucã, eu ouvia falar no Milton Cabeludo, que eu cheguei a ver um pouquinho. Cheguei a jogar um amistoso com Carlinhos Fornalha. Eles falavam, teve uma época aqui, menino, que um jogador, não sei se foi irmão, não me lembro direito se foi irmão do Didi, que ele saiu do Unidos para ser titular no Cruzeiro. Já saiu do Unidos, um time que não era primeira divisão, e para jogar no time de ponta. De Campos?
Parece Do que tem algum devia ser campista, veio pra cá. parentesco. Jogava muito também. Depois Esse vamos dar uma pesquisada depois, irmão do Didi. Muito bom. Moacir o nome dele parece. É, eu já ouvi falar no Moacir. Saiu daqui... Não, para ser titular no Corinthians, desculpa, no Cruzeiro, onde Dirceu Lopes, Tostão, que sei, daqui você imagina. Né? Ele veio de Campos, porque era irmão do Didi, e a família de Didi toda de Campos. Deve ter ficado um tempo aqui direto para o Cruzeiro. Direto. Você vê como eles que era um nível fantástico, eles falam tanto assim, eu cheguei a ver um pedacinho desse pessoal, tive o prazer de jogar com alguns e ver alguns jogar, uns no final de carreira. Você jogou nos 3 maiores clubes da cidade? Os 3 maiores clubes Isso da era cidade. comum antigamente? Não era muito comum não, como sempre, existia sempre muita rivalidade. Muita rivalidade. E nessas trocas você ganhou dinheiro? Não, nunca não tinha dinheiro, Nino. Não existia dinheiro. Que isso, nada? Nada, não teve vantagem nenhuma? A vantagem era um colégio de graça, era uma bolsa de estudo aqui, essa era a vantagem. Vieram aqui me buscar para ficar 2 meses no Nacional de Muriaé. Aí o meu patrão na época, era o Renê Zanelli, ele me falou assim, olha, eu vou te pagar enquanto você fica lá, eles não vão te dar dinheiro. Eu fui lá para fazer um teste. Nesse teste eu fiquei 2 meses e o campeonato não começava. Lá para mim ia ser uma vitrine, porque lá ia jogar o Cruzeiro, o América e o Atlético Mineiro. Então seria uma vitrine para mim. Com 2 meses eu fugi de lá. Não aguentei a parada. Inclusive nessa época tinha vindo uma diretoria, uns diretores do Internacional de Porto Alegre para levar 3 jogadores. E eu estava entre esses 3 para levar para o Sul. Eles levaram 2. Levaram o Zé Rios e levaram o Bira. E depois esse Zé Rios teve um choque de cabeça no discurso do Campeonato Nacional Brasileiro, não sei, de Copa do Brasil, ele ficou aleijado. Tá? Esses 3 eu estava nessa aí, mas aí os meus pais brecaram. Aí pertinho aqui você podia ficar, agora para longe não podia ir. Luiz Antônio Fofinho, craque do futebol itaperunense dos bons tempos. Que o gostoso era terminar a partida e fazer a resenha ali com os amigos, com os jogadores. Demais, né? Ô Nino, a gente vê coisas hoje que você fica arrepiado até hoje. Você passa na rua várias e várias vezes. A gente tem hora que eu até imagino que eu joguei bola mesmo. Porque de vez em quando, senhores de cabeça branca de idade aconteceram, até com a minha filha chegou a chorar na hora. Eu fui pegar ela no colégio lá do outro lado, um senhor saiu do botequim, senhor de cabeça branca, peraí, você é um fofinho? Eu falei, sou. Aí ela falou assim, você é sua filha? É. Ó, garoto, esse rapaz aí podia jogar na seleção brasileira, seu pai. Eu vi esse pai do seu pai jogar. Aí você tem hora que você acha que você jogou futebol. Eu chego a pensar que eu joguei, porque de tanta... É muita modéstia. Não, é verdade, cara. Ele não chega a pensar. Muita modéstia. Fala você, porque ele está sendo muito modesto. Não, fala mas você. Quem era esse cara? É fantástico, um jogadorzaço, inteligente, era sabido demais. Cortes rápidos, rápido. pra dentro. Tinha uma jogada de fundo que ele me ameaçava, bater, cortava, e quando vinha pra cá ele cortava de novo pra lá, aí cortava pra cá, um abraço. Ele era artilheiro. Fazia muito gol, entendeu? Fazia muito gol, sempre fez, sempre foi artilheiro. Teve um jogo uma vez, Porto Alegre e Litigóia, levantaram a bola, não levantaram a bola, foi rasante assim, entendeu? E eu fui na bola, fui cabecear a bola, tirava as cabeças da bola, o goleiro falou assim, deixa, gritou, eu fiz assim, ó. Deixou. Ele parecia o foguete deu a cabeçada e fez o goleiro pediu para deixar, não, você deixou. Inclusive isso aí, o Wesley vai contar isso aí depois, tá? O Wesley que era o goleiro. O Wesley vai contar esse lance aí, entendeu? Que aconteceu comigo fofinho, entendeu? Ele mandou deixar a bola, eu abaixei, o fofinho chegou mesmo com o gol, entendeu? Daquela época... Viu, Wesley? Vai chegar em você isso aí. Naquela época não existe ninguém que tenha um filmezinho, um vídeo, nada. Nossa, nem Super 8. Não tem nada? Não tem nada. Não tem só nada. Foto, fotografia. Eu imagino o Cabeça é o rapaz que mexia com fotografia em Itaperuna. Ele que lançou a família toda, ele que foi empresário do ramo de fotografia. Você imagina a Cabeça, se nós tivéssemos divulgação do celular de hoje, da nossa época, hein? Você imagina a gente para poder pegar uma foto, mandar, de vez em quando eles mandam uma foto antiga do Itaperuna, de outro lugar, que a gente ainda pega ainda preto e branco e tal. Nino, não tinha, era muito difícil. Quantos gols você fez na carreira? Ah, não tem, mas eu sempre, todas as vezes que eu disputei campeonatos, eu sempre ficava brigando na artilharia. Não anotou? Não. Calcula que uns 800 gols? Não tenho nem noção. Mas tipo contar pelado de futebol. Não dá, não tenho nem noção. Agora tinha um cara que a gente sempre disputava artilharia, que é um cara que eu respeitava muito, era o Haroldinho, irmão do Adelso. O Cabeça conhece muito. Então, quando na nossa época a gente estava no auge mesmo, a gente disputava artilharia, quem fazia mais gols. E eu respeitava muito ele, que ele era um artilheiro mortal também.
Ele parecia Muito igual o bom. Romário. Não, é assim, incrível, cara. terrível. Impressionante. E a gente sempre Nós disputava a acreditávamos. artilharia. Porque ele era muito bom, eu me baseava, a gente sempre sacaneava um outro, brincava um com o outro, e quem fazia mais gol. Qual o auge da sua carreira? Qual os O anos auge, em que você o brilhou auge mais? que ficou marcado, que ficou muito marcado, foi o nosso campeonato, foi o único campeonato da Leite Glória. Nós ganhamos do Porto Alegre na época. Nós tínhamos uma vantagem de quadros que poder fazer, ganhar uma vitória e um empate daria para nós sermos campeões. 1974? 1974. E o Porto Alegre era a seleção, porque como eu disse para você, tudo era uma troca. O seu Álvaro, no Unidos, ele colocava jogadores no Banco do Brasil sem fazer concurso. O cara tinha tanta força assim. E teve gente que seguiu, né? Seguiu a vida toda. Que é o caso do Celinho, né? Celinho, o Fernando Vale, também dessa forma, o Celinho, teve o outro também, o Dario, e tanta força que ele tinha. O doutor Jair tinha um colégio, o melhor colégio de toda a região. Colégio Ele contratava, tinha um jogador bom lá em Vitória, ele mandava observar e trazia o cara. Ou para trabalhar no colégio e estudar. Então, eu tenho muita gratidão para os dois aí. Nossa, mas é um cara incrível. Hoje a sensação que a gente tem é que hoje nós não temos esses beneméritos. Acabou. Pessoas que amam a cidade, Acabou. que amam o esporte e que facilitam a vida de quem facilita para eles, né? O jogador que estudou. Você estudou no Bittencourt? Não estudei no Bittencourt. Eu não tenho curso superior. Mas se Não. pronuncia bem, se expressa bem. Outros estudaram no Bittencourt, outros fizeram carreira no Banco do Brasil, outros fizeram carreira no Isso. Porto Alegre. Todo mundo, de uma forma ou de outra, todos se encaminharam. Nino, comércio e indústria. E a casa da Morrive, né? Zé Carlos, ó, ele lembrou um nome aqui, um dos maiores empresários da região do ramo de roupa, como estava começando essa roupa moderna, roupa bonita para jovem, é o Zé Carlos da Morrive, era um nidense doente, aquele cara que botou todo, ele perdeu a fortuna dele quase toda em cima disso aí. Porque os caras, esse Alfredo Crespo mesmo do comércio e indústria, perdeu a fortuna também para poder investir no clube. Investir mesmo no clube. O comércio e indústria, sabe como fazia, Nino? Comércio e indústria. O seu Alfredo já não estava muito bem das pernas. Sabe o que fazia? Eu pegava os diretores, os torcedores que tinham condição melhor, que eram mais abastados financeiramente, eles contratavam os jogadores do Rio de Janeiro e botavam dentro da casa deles. Eu joguei com dois caras fantásticos. Ou talvez o melhor back, eu nunca imaginava que eu ia ver um back igual o Adelso, ou do mesmo nível do Adelso aqui em Itaperuna. E esse cara era melhor do que o Adelso, e já morreu, Almir. Veio do Rio, Joguei morou com na ele, casa de torcedor. Morou na casa daquele senhor que morava do lado da trilha motopeça ali, no Olho Verde, um senhor. Ele veio para morar dentro da casa com a família dele. E o outro foi o Álvaro, um camisa 10, jogou no América, jogava eu e esse Álvaro na frente. Eu lembro do Álvaro. O Álvaro, nos anos 70. Não, esse era do lateral esquerdo. Lembro. Eu já ouvi Mas falar. o Álvaro era lateral esquerdo. Eu acompanho futebol desde que nasci. Esse era um 10 cabeça, ele veio junto eu me com esse lembro Almir. desse Álvaro. Eles contrataram ele lá em Niterói. Trouxeram esse cara, mas o cara jogava demais. Eu jogava de centroavante. Nós fizemos uma dupla quase que imparável, cara. O cara era muito bom de bola. E o Almir, pra mim, eu achava que eu não ia achar um cara igual a Adelso. Mas depois que eu vi o Almir, era impressionante o cara também, jogava Uma muito. época de puro romance, de puro amor ao que se fazia. Agora, se os diretores tivessem investido no clube e também vendido os jogadores, eles teriam recuperado o que eles investiram, né? Mas não havia Mas era isso. amor, Nino, amor puro, Nino. O cara tirava da família dele para poder botar lá, Nino. Eu sei de gente que atualmente ainda faz isso. É. Mas a grande jogada, lembra-se de uma grande jogada? Cara, grande jogada, essa ficou marcada para o resto da minha vida, vai me acompanhar sempre. Foi o 2-1, a vitória nossa praticamente nos deu o primeiro título, o primeiro e único que a Leite Glória teve. A Leite Glória tinha 800 funcionários, você imagina 800 funcionários, com mais os adjuntos, né? Filho, mãe, que torcia, corria. Nós jogamos o primeiro jogo contra o Porto Alegre, nós perdemos de 5-1. 5-1. Fomos desmoralizados para o segundo. A final do campeonato do Porto Alegre era uma máquina. O Luiz Ronaldo, um amigo nosso aí também, cabecinha que conhece bastante, era um ponto esquerda infernal. Era uma seleção que tinha. E nós voltamos para o segundo jogo, precisando ganhar esse jogo e precisando empatar o outro jogo para a gente ser campeão. E nós voltamos com essa moral. Levamos de 5-1 em um passeio. E voltamos no segundo jogo, nós ganhamos de 2-1. Aos 45 minutos do segundo tempo, eu fiz o gol da vitória com a perna esquerda de fora da área, uma jogada que só Deus.
uma jogada que nunca esqueci. Jogaram a bola no lado esquerdo, num contra-ataque, eu parti pelo lado esquerdo, porque eu era um centroavante, mas aquele centroavante que fazia áreas, 2 áreas, direto. A bola caía aqui, ela sempre muito rápido, fazia tudo. Hoje eu vejo esses caras jogar, o centroavante tem que ser fixo, igual o Fredão, não sei o quê, o outro não sei o quê. Cara, o centroavante tem que ser inteligente e correr, pra lá, pra cá, ele tem que fazer essa parte. Ele tem que deixar o back e tal. Eles jogaram a bola. Exatamente, jogaram a bola na esquerda. O Gersinho, que era um lateral direito, amigo nosso também, eu consegui dar um drible nele na corrida, na velocidade. Entrei pelo bico da grande área, nunca esqueça, a geral lotada, naquele gol de baixo, sem ser o gol do Hospital, do lado esquerdo da área. O João Saia veio. O João Saia veio com tudo, porque ele era o último homem e eu estava na corrida. Ele veio, eu segurei ele com o ombro, ele veio, eu segurei ele com o ombro, com toda a força, ele era muito forte também. Ele veio e tal. Eu segurei com o ombro e bati do bico da grande área com a perna esquerda. Sabe, a bola foi reta, assim, estou chorando no cantinho. Mas chorando, o goleiro não sei se era o Wesley, não sei se era o Zé Lourenço. Foi 2-1 o gol da nossa vitória, foi o que nos deu o campeonato. Na soma de gols deu o quê? Deu 2-1 para nós. Aí depois nós jogamos pelo empate no último jogo. Aí ficou de 1-1. Vocês perderam de 5-1? 5-1 o primeiro jogo, você imagina. E podia ganhar de qualquer diferença no segundo jogo? Ou tinha que não, ganhar? tinha que ganhar. Não tinha que ganhar. Tinha que ganhar. Aí nós jogávamos Aí foi para a decisão e ganhou. E jogamos pelo empate e ganhamos. Ficamos de 1-1, aliás. Esse dia você foi carregado nesse gol. Esse dia eu não dormi, cara. Eu vou te falar para você uma coisa. Aqui na roça, hein? Aqui na roça, um futebol desse, eu fiquei a noite toda sem dormir. Eu não acreditava. E até hoje você sonha com isso? Foi o gol mais importante. E a vitória mais importante que nós tivemos, na época do amadorismo, foi contra o América do Rio. Aí você lembra assim, mas o América do Rio não existe mais. Nossa, não te massa. É verdade. Só que naquela época, o lateral direito do América jogava na seleção brasileira. Álvaro e Alex no fundo, aí entra o Álvaro lateral esquerdo. Esse outro Álvaro também sei quem é. Aí no meio vinha a Flecha, vinha um jogador que tinha contra o Braulio, tinha o Silvinho. Então nós ganhamos de 2-1. E eles acharam difícil pra caramba, acharam muito difícil. Eles estavam hospedados em Raposo. Eles acharam muito difícil de vir de onde, Raposo, para Itaperuna. E nós trabalhamos o dia todo para jogar com eles. E eles lá andavam de ônibus direto, acharam difícil vir de Raposo. Acharam difícil. Alex ficou... Rádio Globo, Rádio Tupi, tudo você possa imaginar. Eu olhava pro tal de Alex assim, ficava apavorado. Ficava olhando, só olhar pro cara. Esse time ganhou o América aí, a Denis no gol. A Denis, aí o Mário, Expedito, Luizinho e Capusto. O meio do campo, Pacote, Alcibiades e Ademir. Daniel, eu e Adão. Foi um amistoso? Oi? Foi um amistoso aqui. Aqui, ó, lotou. Veio a Rádio Globo, veio a Rádio Continental, veio a Rádio Tupi. Tudo, os caras escalados, titulares deles para poder transmitir o jogo. Foi fantástico, cara. Era preparação, um jogo preparatório para eles? Para eles, foi bom, né? Levaram uma derrota que talvez eles não se lembrem, mas ficou uma vitória que vocês nunca vão esquecer. Não, nessa nunca vamos esquecer. No Bola Cheia, o convidado de hoje é esse cara aqui, ó, uma simpatia, muito querido em toda a cidade. As pessoas encontram com ele, relembram as grandes jogadas. Ele acabou de falar de uma grande jogada. Eu quero agora, o Luiz Antônio Fofinho, que você fale sobre esse adversário aí, ó, Luiz Cabecinha, que muita gente acha que o apelido do Cabecinha é por causa dele ter um formato de cabeça pequena. Não, é porque ele foi muito bom no cabeceio, inclusive para fazer gols. E era zagueiro, com a estatura mediana. Rapaz, menor do que mediana. Né? Ô Nino, eu joguei contra Bex nessa região toda, Raposo, Natividade, Venâncio, Talva, São Pedro, São João, nessa roça toda aqui. Cardoso Moreira, aqui Muriaé, Recreio, esses cantos todos. Joguei contra muitos Bex bons. Muitos Bex bons, fantástico. Muito. Joguei contra o Maldição, que era um fenômeno aqui do Cimento Paraíso, um escuro de quase 2 metros. Tinha um timaço Cimento Paraíso. Era tipo a fábrica Leite Glória, contratava jogadores para poder. E um dos caras que eu sempre brinco com ele, eu não tinha como lembrar esse cara, o cara não entrava, cara. O cara uma colocação fantástica. Tempo de bola. Tempo de bola e uma cabeça, um cabeceio, nesse quesito cabeceio, ele é fantástico. Muito bom. Aliás, que bom nome para um programa, né? Tempo de bola. Mas a gente ficou decidindo vários nomes, o Cabecinha foi muito feliz no Bola Cheia, porque bola cheia, para ser bola cheia, tem que ser realmente bola cheia. E o Cardoso Moreira, você jogou contra quem lá no time? Rapaz, eu joguei com um cara lá que é muito meu amigo, foi prefeito de Cardoso há muito tempo, Renato.
Jogou na Leite Glória. Está escalado para jogar com a gente também nas próximas entrevistas. No dia que a gente for entrevistar o Renato, você será nosso convidado. Não, eu vou ir você vai com o maior ajudar a prazer. entrevistar com a gente. Com o maior prazer, é o meu camisa 10. Está aí Renato Jacinto, trabalhei Renato Jacinto. fui preparador físico do time em que ele era o astro do time. É mesmo. Eu Jogava tive o prazer de Tatalo, jogar com ele. Tatalo, Cidinho, Neilton, Henrique no gol, Muito sabido. Camisa 10 mesmo. Tabinho, um timaço, era um timaço. Camisa 10 daquele bom mesmo. Exatamente. Então vamos entrevistá-lo e você vai ser o nosso ajudar a nos Com certeza, eu vou com o maior prazer. a fazer a resenha. A grande jogada com a grande derrota. Porque as pessoas não costumam esconder as derrotas. Qual foi a grande derrota? Menino, sinceramente, cara. No futebol? No futebol, não. Só Não teve me alegria. Não, decepção, assim, que é decepção. Nós disputamos, sempre disputávamos, assim, chegávamos às finais do campeonato. Era um time modesto, que a fábrica foi montando aos poucos o time, né? Quando chegou no auge mesmo, aí logo entrou o profissional. Então, praticamente, quando nós chegamos, na hora de começar a colher mais frutos ainda, o profissionalismo entrou, o amador acabou, praticamente sepultou o amador e ficou por aí. Agora, assim, não teve grande... Tive uma tristeza de acidente de trabalho. Foi para mim que eu considero talvez o melhor goleiro de toda a região que apareceu por aqui, da minha época, é o Zé Luiz de Retiro. O que aconteceu com o Zé Luiz? Cara, eu jogava no Comércio Indústria. No Comércio Indústria. E como eu te falei, muita rapidez, e nós éramos muito amigos, somos até hoje muito amigos. E num lance infeliz eu fraturei o maxilar dele. Ainda fiz o gol, mas fraturei o maxilar dele na disputa de jogada. Um lance que ele saiu do gol? Saiu, foi internado, eu fiquei muito triste com Na aquilo. saída dele foi que ele bateu saiu com você? para matar, nós batemos, eu fiz o gol, beleza. Você nem percebeu? Não, nem ele percebeu. Eu fiquei muito triste com aquilo, fui visitá-lo, aquilo realmente me marcou demais. Mas não foi um ato de violência? Não. Foi um acidente realmente de trabalho. Mas marcou, eu senti muito aquilo. Cheguei até a pensar em parar na época. Desculpa ele, porque eu vou ele sair, ele não vou fazer, não. Vou voltar com ele também, Zé Luiz. Zé Luiz? Ele é de Retiro. De Retiro. Teve cara, eu sei que a sua modéstia, eu já percebi que uma coisa rara em jogador de futebol, principalmente craque, é a modéstia. Nós vivemos uma época em que todo mundo quer ser melhor do que o que é. Mas você tem modéstia. E você, eu sei que tem uma jogada, você não vai dizer contra quem, mas eu sei que você driblou 5 vezes. Que era comum você fazer isso. Era uma característica, era uma sanfona muito forte. Mas você fazia isso porque a jogada exigia. Exatamente, não para desmoralizar. Ele fazia, o jogador de futebol profissional, no sentido de jogar, não quer dizer que ele seja profissional de carteira, de contrato, mas assim, no espírito de profissional, daquele espírito que na verdade é o amador, né? Que ama fazer aquilo que faz. O craque, né? Vamos definir melhor assim, o craque, ele faz a jogada sem saber o que está fazendo. O corpo dele está tão acostumado a fazer aquelas coisas que na hora que faz ele não sabe o que está fazendo. Era assim com você também? Era por instinto? Você era treinado, tinha todos os fundamentos, mas quando a bola vinha você não imaginava o que fazia, você fazia. Menino, era uma coisa automática. Exatamente. É automático, ele já está dentro de você. Você quer ver um negócio? Olha só, eu fiz um comparativo. Eu sempre fui muito crítico. E te confesso, preguiçoso na parte física. Era talento mesmo. Romário. Preguiçoso na parte física. Treinar para quê? Exatamente, tinha isso aí. Agora é uma coisa, eu fiz um comparativo porque eu vivi as duas épocas, o profissionalismo e o amador. E eu vivi o auge do amador. E comecei a me decepcionar com o profissionalismo. Porque eu imaginava, eu como flamenguista doente que eu sou, eu imaginava que o Flamengo com o Zico, com o Júnior, com o Andrade, com o Moza ia chegar aqui e ia ganhar fácil. Porque o Itaperuna, os caras ficavam aí, uma situação difícil, precária, uma alimentação mais ou menos, uma preparação física, talvez era só subir no Morro do Castelo e descer, e o Flamengo não ganhava aqui. Aquilo foi me decepcionando. Falei, caramba, eu torço desses caras a vida toda, esses caras vêm aqui em Itaperuna, eu vejo os caras aqui passando dificuldade danada. Mas você acha que foi o quê? Era a raça do time daqui, era a vontade de ganhar, porque por causa do Flamengo? Oportunidade, Nino. Oportunidade. Oportunidade, sabe por quê? Quando eu falei em traçar um comparativo, eu joguei com um jogador aqui em Itaperuna de 1,60 m, talvez menos, chamado Pacote. Não vi um cabeça de área no Rio de Janeiro, quando o futebol carioca tinha os melhores times do Brasil. Eu só vi um comparativo mais ou menos entre um e outro, eu só vi aqui o Mauro Galvão, que aproximava do Pacote. Jogava muito. Que o resto, o Pacote botava no bolso todos eles. Mas que questão de oportunidade.
Se ele tivesse indo para um time grande quando ele tivesse. Pequenininho, ninguém dava nada por ele. Dava nada por ele, nada. E botava todo mundo no pacote. Todo mundo. Você batia assim, o cara vinha de lá, aquele ataque, avassalador, batia no pacote e parava. O pacote saía. Que coisa esquisita. Aí você viu, aí eu vi no Rio de Janeiro, pô, eu vou jogar aqui. Só jogadores fantásticos, ver Bebeto. Os grandes gols que você fez, com casa lotada, estádio lotado, você tinha a sensação de solidão, assim, como se ninguém estivesse vendo você? Naquela hora ali? Cara, isso acontece. O gol é a coisa máxima do futebol, Nino. Sim, naquela hora que você recebia, como se baixasse um espírito e você partia para fazer o gol, a sensação era de que ninguém estava te vendo? Não, era uma coisa automática. Eu só ficava feliz, que a minha vida geralmente é assim. Eu ficava muito feliz de ver a felicidade dos outros. Aí você saía... Você via arquibancada, você chegasse no alambrado, o cara te subir no alambrado. Aquilo a alegria da massa. massa. Imagina aquele cara para chegar naquele momento ali, aquela massa, para esquecer todos os problemas em casa, de falta de uma coisa, falta de outra. Ali é uma coisa espontânea. E eu dava alegria àquela massa. Então para mim, ali era o auge. Era o rei da padaria, dava alegria às massas. Fazer alegria do povo, né? Não, cara, era muito gostoso você ver. Igual eu queria até que vocês homenageassem esse cara. Esse cara me matou outro dia, me molhou os olhos. Eu fui no supermercado Rafinha, no açougue. Eu tô vendo um funcionário do açougue, um senhor já de idade, do açougue do Rafinha. E tá olhando demais pra mim o cara. Olhando, eu fiquei assim, meio sem graça. Aí ele falou assim, aí ele virou o mercado lotado de gente. Ele virou para os funcionários do supermercado do açougue, tem bastante funcionário. O cara virou e falou assim, gente, deixa eu falar para vocês, ó, que vocês não conhecem, esse cara aqui é o Fofinho, ó. Eu quase enfiei a cara, não sei onde enfiar a cara. Esse cara aqui foi um dos melhores atacantes, cansei de ir no campo ver jogar. Vocês não sabem o que esse cara fazia. Aquilo me deu assim, a gente você fica feliz, mas fica doido para sair fora. A gente está fazendo essa entrevista, isso aí é muito bonito, o reconhecimento, mesmo anos depois. Aquele senhor de idade, cara. A gente está fazendo essa entrevista respeitando os protocolos de distância, de máscara, mas baixa um pouquinho a máscara, para as pessoas verem, quem não conheceu, esse é o Fofinho. Tem cara de craque mesmo, né? Tem postura de craque. Ex-jogador, eu bato o olho, eu sei. Eu sou capaz de acertar até a posição que o cara jogou. Porque a gente foi criado no meio do futebol, embora nunca tenha sido um jogador, bati recordes de preparação física como preparador, graças a Deus. E aprendi muito a olhar o bom jogador, a saber quem tem intimidade com a bola. Só do jeito do cara bater na bola, só do jeito a gente vai aprendendo isso, né? O brasileiro acaba reconhecendo realmente quem é bom. No futebol não tem enganação, não. Não tinha. Hoje já tem. Hoje já tem, né? O que mudou de lá para cá? O que mudou, cara? Mudou tudo. Eu culpo muito, todos têm uma parcela de culpa. A imprensa, os dirigentes, que não, a maioria, 90% deles nunca viram uma bola, não sabem. E os treinadores que não evoluíram. Que nós tivemos no ano passado, chegar um treinador português, com um nome talvez não tão grande, nunca tinha treinado uma equipe tão grande fora de Portugal, uma equipe que ele gostaria de treinar, que é o campeonato inglês, o campeonato italiano, o espanhol, chegou no Brasil e revolucionou tudo. Simplesmente fez o quê? O jogador brasileiro jogar como ele sempre jogou. Jogar bola, ele revolucionou tudo. Ele deu um puxão de orelha. Pronto, ele revolucionou tudo. Aí nós vamos ver que o Filipão só jogava para trás, que o Mano Menezes está desempregado quase 2 anos, só jogava para trás, que o Luxemburgo há 10 anos foi o melhor treinador do Brasil, hoje também não joga. Pararam no tempo. Pararam no tempo. Tirou Nino cabeça, tirou o que o brasileiro tem de melhor, que é a malícia, o drible. Eles simplesmente eles achavam que ia robotizar igual fizeram na Europa, igual os europeus são, a cintura dura. Só que lá não, com a globalização central do mundial, você está em contato com o jogador de tudo quanto é tipo, então os caras vão começando a aprender. E esses 8 gols do Bayern, no Barcelona, como é que você descreve? Para mim não foi uma goleada, para mim foi uma chacina, um massacre. Para você ver uma coisa, cara, a gente tem que ficar atento a isso aí. Nós tivemos 2 goleadas, uma 7-1 e essa 8-2 agora. A 7-1 para mim no futebol brasileiro, dentro da nossa casa, corresponde... Seleção brasileira. Seleção brasileira. Alemanha, seleção brasileira. Corresponde como a um campeonato mundial que a gente deixou de ganhar. Para mim tem o mesmo valor, o 7-1 vai viver eternamente. Copa de 50. Os Nessos, também. Isso, Nino. Perfeito, brilhante. E temos que abrir os olhos com os alemães. Porque já a segunda goleada, cara.
dessa forma. Humilhante. Humilhante. Dessa forma. E não foi não. Pegou a seleção brasileira, nós éramos, com certeza, né, candidatos reais ao título no nosso país e levamos essa vergonha que vai ficar marcada, eternizada pro resto da vida. Cabecinha e Fofinho, uma coisa que eu não entendo daquele jogo foi Filipão não reagir. Ele ficou parado, estatelado do lado do campo, Você rapaz. sabia o que fazer. Olha, Ele podia ter arriscado, jogado, trocado peças, alguma coisa. Fazer peça, sabe o que acontece? trem, Aquilo ali, Nino. Infelizmente, nosso futebol, a gente vai levar muitos anos sem ganhar ainda um título. Muitos anos. Falta de humildade, né? Não, Também. profissionalismo também. Naquele jogo, talvez eu não vou me lembrar direito aqui, mas por ter sido em Minas Gerais, ele colocou um ponta direita, me parece que era o Bernardo, que talvez naquela época, só para poder agradar o povo de Minas, talvez nós teríamos um jogador melhor para colocar naquele momento. Não, o que existe é isso, Nino. Infelizmente é igual assim. o Dari na Copa de 70, né? Foi para agradar o presidente. Foi exigido pelo presidente. Infelizmente Presidente o país de terceiro mundo em que a gente vive tem essas coisas ainda, cara. E não ficava nem no banco, Dari. Nem no banco, não botava nem uniforme. Ele ficava de terno e gravata lá no estádio. Mas Zagallo não colocou ele em campo não. Mas aí nós estamos falando de uma época que foi a melhor seleção de todos os tempos. Foi. Na minha opinião, que é a seleção de 70. É verdade. O time que jogava por... Era um relógio jogando. Não, ali tinha Pelé, Tostão, Gerson, o Clodoaldo é demais. Tivemos em 82, 86 com o Tele, um futebol muito bonito também, mas o que vale é o que ganha, né? Os jogadores da época, vários jogadores da época dizem que faltou humildade. Luizinho, grande zagueiro, né, Luizinho? Muito bom zagueiro. Luizinho está bem lá na cidade dele, perto de 20 quilômetros de Belo Horizonte. Ele deu uma entrevista recente dizendo, ele falou uma coisa que outros já falaram, faltou humildade à seleção brasileira para ganhar aquele jogo e aquele campeonato. Que o time brasileiro estava se sentindo muito se sentindo. Tem gente que discorda, mas quando um cara do próprio time diz isso, tem alguma como é que coisa nós vamos lá, discordar? É. Ele sabia o que estava acontecendo lá dentro, né? E jogava pra caramba. Vamos fazer um bate-bola final, um ping-pong aqui. A grande saudade, grande jogada você já falou, mas a maior saudade que você tem do tempo de jogador. Cara, a maior saudade que eu tenho é do tempo que eu trabalhava na fábrica. Que, como eu te falava, era na época 800 funcionários, era a época que a fábrica teve boom aqui na nossa região. E a alegria que a gente trazia para aquelas pessoas que lá trabalhavam. Ia ver, assistir treinos. Alegria que pessoas que nunca mais esqueceram da gente. Que até hoje os que estão vivos, quando você passa, a gente tem aquela lembrança. Então isso me enche meu coração de alegria. Você trabalhava em que lá dentro da fábrica? Cara, eu cheguei num cargo muito bom, sem ter um curso preparatório para aquilo, mas como te falei, pelo futebol, eu trabalhei de secretário do diretor e imediatamente eu assumi a tesouraria da empresa durante 30 anos. Uma função muito importante. Muito importante, sem ter o preparo necessário. Você está aposentado? Estou aposentado, graças a Deus. E a sua esposa, você conheceu, foi no futebol ali, torcendo por você? Não. Uma das coisas que eu sempre falo com a minha esposa, eu sou casada... O nome dela? É Rosângela. Eu sou casado há 42 anos, fizemos agora dia 15 de julho. Temos 2 filhos lindos, maravilhosos, um filho de 40 anos, uma filha de 40 anos, que é uma bênção de Deus, um filho maravilhoso que está morando nos Estados Unidos há 6 anos, e a minha mulher, eu sempre reclamo com ela que ela nunca foi ver eu jogar. Mas foi, por um lado, deu sorte a você, né? Porque ela vai para lá, você ia ficar olhando para ela. Eu sempre falo para ela, Rosângela, eu parei de jogar bola, você nunca foi ver jogar, que tristeza que eu tenho, cara. Mas vai ver essa entrevista aqui, e eu por acaso lembrei-me dela, você não falou nada. Mas eu percebo que você é um cara família. Graças a Deus. A gente percebe isso, família é tudo. Graças a Deus. Quero agradecer muito a Cabecinha, que vai falar mais um pouco sobre ter jogado contra você e sobre o seu jeito de viver, sua personalidade muito simpática. Por favor, Cabecinha. Está chegando ao final de mais um Bola Cheia. Jogar contra o Fofinho ali era preocupante, tá? O Fofinho era excelente jogador, rapidez danada, você não podia descuidar dele não, você devia ter muita atenção durante o jogo, entendeu, com ele, porque se deixasse um vacilozinho ele guardava. Tinha jogo que ele ficava fingindo de morto e ressuscitava? Ele era muito amiguinho zagueiro. É isso mesmo, Cabeça. Trocava ideia. É isso mesmo. Mas era você precisa ver que coisa, entendeu? Só faltava levar um cafezinho dentro do campo. Aqui só, você lembrou uma história que eu ri muito. Você lembra do Claudão da Brama? O pai daquele garoto que até joga futebol profissional.
O Claudão a gente estava há poucos dias, um lugar, há poucos dias que eu falo é uma questão de um ano, e o Claudão está desse tamanho, era um back também aqui do Caruras, porque além do futebol desses 3 grandes times, existiam grandes times nas ruas também, o Matadouro, o aeroporto. A cidade respirava futebol. Respirava futebol. E esse Claudão era um grande back também, muito forte, tanto que ele tem um filho profissional que jogou no Fluminense, tá jogando fora, depois pro Campeonato Paulista. Aí o Claudão brincando comigo numa turma, falou assim, esse cara ele fazia assim, ele ficava lá, Claudão, tudo bem, meu amigo, como é que tá a família? Aí terminava o jogo, 2-0, 2 gols do Fofinho. Eu não podia nem bater no cara. Ele encostava no jogador, no zagueiro, pelo amor de Deus, desculpa, agora se vê, você tinha aquele... É um diplomata do futebol. Se eu fosse narrador naquela época, eu ia falar, o diplomata do futebol. Não, essas coisas tem back que cai nisso aí. Cai, é verdade, cai. Tem back que cai, entendeu? O Arnaldinho fazia muito isso também. O Arnaldinho estava em campo mancando, de estar machucado. O recado que você dá para as novas gerações. Cara, para as novas gerações, façam exercício, procurem sair um pouquinho de frente do computador, dos tablets, dos celulares. Hoje a nossa juventude está adoecendo cedo. Nós estamos tendo criança com 12, 8 anos, com diabetes, porque não tem um exercício físico. Nós fomos criados na rua, o Cabeça está com os seus 60, eu com os meus 66 daqui a poucos dias, e graças a Deus ainda jogamos uma peladinha, corremos, porque nós botamos o pé no chão, nós ficávamos no barro o tempo todo, pulando, brincando. Hoje os nossos filhos, nossos netos não sabem nem o que é isso. Isso é muito triste, Nino. Estamos criando uma geração de pessoas que vão adoecerem mais cedo. As doenças vão chegar, as doenças modernas vão chegar mais cedo, por causa, antigamente a nossa alimentação era uma outra alimentação, era batata, era inhame, era não sei o que, era um pedaço de pão e com a mão suja mesmo. Hoje não, é tudo produtos industrializados, que ninguém mais muito quer açúcar, trabalho, muito xarope de glicose. Então eu só falo com as crianças, os pais, colocarem em algumas escolas, para fazer uma atividade física, para se tornarem pessoas sãs a vida toda, para terem mais qualidade de vida. Muito obrigado. Faltou alguma coisa? Deixa eu perguntar uma pergunta. Enfim, mas o zagueiro, quando você encontrou o zagueiro ter dificuldade assim mesmo, na sua época mesmo, era difícil para você? Você foi bem bom, já eu aqui, vou falar do seu maldição, que era muito bom. Rapaz, eu joguei cabeça, eu sempre fico pensando assim, cara, qual foi a seleção de Itaperuna da minha época que eu vi jogar? Qual a seleção que eu citaria? Leite Glória, Porto Alegre. Cara, cabeça, era muito back bom. Rapaz, você pega assim um Guruga, você pega um Evaldo, um João Saia, você pega um Zé Carlos no escuro que apareceu por aqui, o Adelso fantástico, o Jair fantástico, o Zé Luiz fantástico, o Expedito fantástico. Isso eu estou falando aqui, em Itaperuna. Aí você vai ali em Retiro, você pegava os 2 back muito bons, você ia em Venâncio, pegava um Corama, que jogava demais, você ia em Laje do Morel, o Zé Goulart, que era fantástico, você ia lá em Varriçai, o Renato, que jogava demais. Você entende? Então muito back bom, cabeça. Nós tivemos muitos back bons, muito. Você viu um Adelso, eu joguei com duas paredes de zaga, 3 paredes de zaga na Leite Glória, fantástica. Uma, João Saia e Guruga, pum. A outra, Zé Luiz Expedito. Zé Luiz tinha vindo do profissional de Campos, os 2. E o Jair e o Adelso. Aí você vinha em Porto Alegre com uma seleção de back. Você ia pro Pois é. Faltou perguntar alguma coisa? Não, faltou não. Eu agradeço muito a oportunidade e espero que você está essa lembrança sua cabeça, que Deus continue te iluminando, te dando muita força, que isso é uma lembrança que a gente não ficou esquecido tantos e tantos anos e você levantou essa bandeira. Eu estou aqui para te ajudar e bater palmo para você. E principalmente você também, Nino, que é um comunicador de massa, já vem há muitos anos acompanhando você, mesmo sem te conhecer, estou te conhecendo agora, estou tendo o prazer de conhecer você, mas eu aprecio muito o que você escreve, tudo que você escreve eu procuro. Primeiro quando o jornal, eu vejo o que Nino botou lá. Sempre muito bem informado sobre a sociedade, tudo que você faz é bom. Muito obrigado. Eu, cabeça aí, estamos aí, te agradeço muito essa oportunidade, que é tão bacana a gente relembrar, né? Já estamos chegando no final da nossa jornada. E o melhor é isso aí, fazer em vida, quando tiver claro. Não pode esquecer esse rapaz que fez futebol.
Então isso aqui, o que vai acontecer? Vai ser visto, está correndo no YouTube, vai YouTube, Bola Cheia, você vai ver essa, está vendo essa e vai verá outras e outras entrevistas, direto aqui do Itapuã, abandonado, uma pena, a gente vai falar sobre isso outra hora. Nós conversamos com Luiz Antônio Fofinho, um craque, existe ex-jogador, ex-craque não. Está aí o craque para sempre. Um abraço, minha gente.